Começando a nossa aula. Professor, que diabos é o pacote anticrime? Se você não sabe o que é o pacote anticrime, nem era para estar aqui, né? Tem alguma coisa errada aí. Brincadeira. O pacote anticrime, pessoal, é uma lei de extrema importância aí de 2020, de janeiro de 2020, que alterou profundamente diversas leis penais, processuais penais e legislação especial penal, certo? Houve alterações profundas, é o que o pessoal fala, pacote do Moro, pacote do Alexandre de Moraes, enfim, pacote anticrime é uma lei, que é a Lei 13.964 de 2019. E aqui eu já adianto de antemão que eu não vou tratar das polêmicas do pacote anticrime. Isso aí eu já fiz durante o ano passado todinho, quem me acompanhou. Trabalhamos um tema, trabalhamos outro. Aqui é uma aula voltada para concurseiro. É uma aula de revisão em que estaremos circunscritos ao código e ao que eu acho mais importante para vocês. Tudo bem? Então, a partir daí, delimitamos nossa aula e para fins de gravação da aula, até porque eu vou cortar daqui para frente, a nossa aula de hoje é o pacote anticrime, tá bom? A Lei 13.964, as alterações feitas pelo pacote anticrime no CPP. E agora a gente começa, gente, já começa, de fato, de direito, a nossa aula. E eu peço que todos cheguem exatamente no artigo 3º-A, no artigo 3º-A do CPP. A gente vai começar exatamente pelo artigo 3º-A no CPP, tá bom? Se eu perguntar para você, meu amigo concurseiro, qual é o sistema processual penal adotado para fins de prova de concurso? Isso cai em todas as provas, pode cair na sua prova. Qual é o sistema processual adotado no Brasil? Responda com segurança que é o sistema acusatório. O sistema acusatório existe desde 1988. Ah, professor, eu já li numa doutrina que é o sistema misto. Ah, professor, eu já li numa doutrina que, em que pese falar que é acusatório, o código está cheio de dispositivos inquisitoriais em que dá ao juiz um poder de inquisitorial, ex officio. Você está certo. Mas essas discussões vamos deixar para a doutrina, não é para o seu concurso, não é para a sua primeira fase. Então, afirmo com toda segurança que para a primeira fase, o sistema adotado pelo Brasil é o acusatório. E o pacote anticrime, a Lei 13.964, veio a calhar, veio, de fato, agora, deixar expresso que o nosso sistema é um acusatório, gente. Se você for lá no artigo 3º-A, espero que todos estejam com seu vade-mecum atualizado. Se você for lá no artigo 3º-A, fala-se o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Esse dispositivo é de importância tremenda. Tira qualquer dúvida quanto ao nosso sistema, que é o acusatório. E o que significa sistema acusatório, pessoal? Significa sistema em que o juiz é inerte para a produção de provas. Significa o sistema em que existe um completo afastamento do juiz das partes, um completo afastamento do juiz com relação ao promotor de justiça, um completo afastamento do juiz com relação ao advogado. O juiz tem que estar imparcial do início ao fim do processo. E ao juiz não vai caber, por exemplo, produzir provas ex officio. Ao juiz não vai caber, por exemplo, aplicar alguma medida cautelar de prisional ou real ex officio. Isso é o sistema acusatório para concurso público, gente. Aqui eu não vou aprofundar. Gastaríamos 3 horas para tratar só esse ponto. E aí, com certeza, os mais espertos aí estão questionando. Ai, professor, mas o artigo 3º-A não foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele suspendeu todo o juiz das garantias e jogou o artigo 3º-A no bolo? Concordo com você, está certíssimo. Neste momento, não há plena vigência do artigo 3º-A, bem como todos os artigos do juiz das garantias. Beleza. Mas isso não tira a nossa necessidade de estudar esses dispositivos, porque a prova objetiva poderá explorá-los e dizer da decisão do Supremo Tribunal Federal que a suspendeu, beleza? Então, aí a gente já tem que estar adequado a esses dispositivos.
E eu vou além também. Por mais que o artigo 3º-A esteja no bolo dessa história do Supremo Tribunal Federal que suspendeu esses dispositivos, pergunta a você, o nosso sistema é um acusatório desde a Constituição de 88, e o artigo 3º-A veio consolidar esse sistema. Então, ele, se você for entender, ele está vigente sim. Ele está vigente sim, porque nada que está escrito nele está errado, pessoal. Ele fala que o sistema é de estrutura acusatória, está correto, desde a Constituição. Vedada a iniciativa do juiz na fase investigatória, perfeito. E a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Finalmente, o sistema acusatório está expresso no nosso Código de Processo Penal. Isso aí a gente tem que bater palmas para o legislador. Beleza? Fechamos, então, essa introdução inicial ao Código de Processo Penal com fulcro na lei anticrime, que é exatamente trazer expressamente o sistema acusatório. Se você quiser resumir todo esse tema em poucas palavras, você vai dizer que agora, com o pacote anticrime, está expresso que o nosso sistema processual é o acusatório. Sistema este que existe desde a Constituição de 1988. E que, em que pese uma ou duas divergências sobre o tema, o fato é que ele é o que serve para o seu concurso. Beleza? Para o seu concurso. Compreenderam esse ponto inicial, gente? Podemos aí avançar um pouco a nossa aula, sim ou não? Vamos lá. Tranquilo, né? Perfeito. Então, fechamos aí o primeiro ponto. Agora, eu vou adentrar rapidamente no juiz das garantias, porque é mais um dispositivo que está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Se você me perguntar, professor, engasguei com café. Veja se é possível. Ou seja, a garganta do professor está extremamente amarga nesse momento, tendo que lidar aí com uma aula de 100 alunos. Mas vamos lá. Gente, engasguei mesmo. Continuando aqui a nossa aula. Continuando. Agora a gente vai trabalhar com o juiz das garantias, de uma forma rápida, de uma forma en passant também. Porque, acima de tudo, eu quero que essa aula seja bastante útil para o seu concurso aí, principalmente da Polícia Civil do Estado do Pará, tá bom? Que diacho é juiz das garantias? Pense que no processo, o juiz das garantias, o juiz já começa a se imiscuir desde o início, concordam? Você, delegado de polícia, quando você recebe um inquérito policial, quando você está presidindo um inquérito policial, pode acontecer de você precisar, por exemplo, de representar por medidas cautelares diversas da prisão. Beleza? Pode acontecer de você necessitar de medidas cautelares diversas da prisão. Coisa que nós estamos estudando em todas as nossas aulas aí de peças práticas. Quem está sendo meu aluno já está treinando. Prisão preventiva, prisão temporária, sequestro, busca e apreensão, captação de bens, dentre tantas outras medidas aí que o delegado de polícia pode representar. Neste primeiro momento, ele vai bater na porta de quem? Vai bater na porta do juiz, porque o juiz vai ter que dar a decisão para que ele possa, de alguma forma, se imiscuir nos direitos da privacidade, se imiscuir nos direitos da intimidade, porque, afinal de contas, estamos com uma cláusula de reserva de jurisdição. A Constituição Federal imprimiu vários direitos fundamentais ao cidadão, e dentre esses direitos fundamentais é que aquelas situações em que exista uma inviolabilidade da intimidade e da privacidade depende do juiz para que forneça aquela decisão, certo? Mas convenhamos, esse juiz, de alguma forma, se ele tiver acesso a essas provas, a esses elementos probatórios iniciais, de alguma forma não vai existir uma dissonância cognitiva, de alguma forma no julgamento ele não estará prejudicado com relação à sua parcialidade? Acreditamos que sim. Então, dessa forma, o que veio? O legislador trouxe um novo juiz que vai ajudar o juiz da instrução em julgamentos para que cumpra todas as determinações constitucionais, pessoal. As determinações constitucionais são imensas. E dentre elas está exatamente respeitar o direito do réu, desde o início do processo até o fim. E dentro do respeito dos direitos do réu está exatamente o respeito ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, o juiz das garantias está exatamente para resguardar
o controle da legalidade da investigação criminal. Beleza? Então, grifem essa palavra aí, por favor, que é muito importante. Investigação criminal. O juiz das garantias tem um momento em que ele encerra a sua história. E eu queria que você, caro aluno, me respondesse aí no chat qual seria esse momento em que o juiz das garantias encerra a sua história. O juiz das garantias vai encerrar a sua história exatamente com o recebimento da denúncia. É o juiz das garantias quem vai receber a denúncia. Pega o processo, joga lá para o juiz da instrução e julgamento. O juiz da instrução e julgamento, em tese, não teve acesso a nada que aconteceu anteriormente. E o que vai acontecer? O juiz da instrução e julgamento, obviamente que a gente está no mundo hipotético, né, que ninguém conversa com ninguém, o juiz da instrução e julgamento não vai julgar da forma mais imparcial possível, tá bom? Então, isso aí funciona o juiz das garantias. É uma figura que vai controlar a legalidade e os direitos fundamentais. Para você, futuro delegado de polícia do estado do Pará, a principal relevância do juiz das garantias é exatamente nas representações cautelares. Porque se você for fazer a sua peça prática, a representação cautelar, obviamente que se lá o Supremo Tribunal Federal já tiver julgado que o juiz das garantias é constitucional, porque agora está suspenso, vocês sabem disso, não é isso? Se o juiz julgar que o juiz das garantias é constitucional, o que vai acontecer? Você vai dirigir a sua peça, o seu endereçamento para o juiz das garantias. Porque eu pergunto para você, se você pede uma interceptação telefônica, se você pede uma busca e apreensão, se você pede um sequestro de bens, se você pede uma prisão temporária contra alguém, para quem você vai dirigir a sua peça caso lá já esteja em vigor o juiz das garantias? Vamos lá. Se você for lá no inciso 11 do artigo 3º-B, vai estar expresso lá para você. Vai estar expresso lá para você que é o juiz das garantias, gente. Beleza? Então, seguindo esse raciocínio, a gente já vai superando aí alguns temas. Não consigo trabalhar dispositivo com vocês e isso aí seria contraproducente. Eu tenho que fazer isso aí no que realmente está em vigor. Mas o que eu posso resumir para você em relação ao juiz das garantias é que é um outro juiz que vai controlar a legalidade, principalmente da investigação criminal, e vai garantir a salvaguarda dos direitos individuais. A figura do juiz das garantias vai se iniciar ali no auto de prisão em flagrante, porque ele mesmo vai fazer a custódia daquela pessoa, e vai finalizar exatamente no recebimento da denúncia ou da queixa. Compreenderam, pessoal, o extrato, a ideia principal do juiz das garantias, sim ou não? Já estamos indo aí para o segundo tema. Revisão, aula de revisão, gente. Aula de revisão. E aqui eu faço um desafio para vocês. Esse material aí que eu mandei para vocês, certo? Sem nenhum tipo de falsa modéstia, está completo para fins de revisão. Para você que quer só fazer a sua provinha e acertar todas as questões objetivas, o material está completo. Por mais que sejam 100 páginas, tá agradável a leitura. Cedi aí de um livro que eu trabalhei no ano passado, que eu fiz um livro sobre o pacote anticrime, cedi exatamente essa parte, tá? A leitura tá agradável, você consegue fazer de uma forma rápida, tá bom? Então, encaixa aí no estudo de vocês que essas 100 páginas com certeza não passa de 50. E aí, em 3, 4 horas, você consegue estudar todas essas alterações feitas pelo pacote anticrime no CPP. Todas elas, tá bom? Quem não conseguiu esse acesso ao material, como eu disse para vocês, vou colocar o link na bio do meu Instagram. Basta você entrar no meu Instagram, lá em cima vai ter um linkzinho desse material daqui uma meia hora depois que a gente terminar a aula. Beleza? Vamos lá. Perfeito, Tom. O juiz das garantias vai caber decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. É exatamente isso aí. Funciona mais ou menos assim. O juiz das garantias vai pegar o processo desde lá, o início. E existe um momento que é uma decisão interlocutória em que vai haver uma decisão se ele recebe ou não aquele processo para que dê encaminhamento a uma possível ação judicial contra alguém, uma ação criminal contra alguém. O juiz das garantias vai receber esse processo e o que ele vai fazer? Ele vai entregar o processo para o juiz da instrução em julgamentos. Em linhas gerais, é exatamente isso aí. Vamos lá. Vamos lá.
continuando aqui a nossa aula. Já trabalhamos, então, que o sistema processual penal nosso é o acusatório. Já trabalhamos também, de uma forma muito genérica, o juiz das garantias. E agora tem um outro tema também que é importante a gente trabalhar, que é exatamente o artigo 28, que são as regras de arquivamento de IP. Como funciona o arquivamento de um inquérito policial? A quem cabe arquivar um inquérito policial? Se você me disser que é autoridade policial, você está errado. Você não tem o conhecimento do artigo 28. Caberá ao membro do Ministério Público arquivar o inquérito policial. Mas antes lá da alteração feita pelo pacote anticrime, o membro do Ministério Público, ao arquivar o inquérito policial, tinha que submeter à homologação do juiz. É exatamente o teor que tínhamos aí do artigo 28, tá? Você arquivava o inquérito policial, mandava para o juiz, e caso o juiz considerasse improcedente, não é isso? Caso o juiz considerasse improcedente as razões invocadas, faria a remessa do inquérito para o procurador-geral. Gente, funcionava mais ou menos assim. Eu sou promotor de justiça, eu arquivei um inquérito policial. Eu submeteria esse arquivamento do inquérito policial a um juiz. A juiz chega lá e fala assim, olha, o André não está com razão, eu não quero arquivar esse inquérito policial. O que o juiz fazia antes do pacote anticrime? O juiz mandava esse processo para que o procurador-geral desse a palavra final. O procurador-geral poderia fazer o quê? Denunciar aquela pessoa, o procurador-geral poderia arquivar definitivamente o processo e o procurador-geral poderia devolver para que outro membro fizesse a denúncia. O procurador-geral teria 3 opções. Mas aí o legislador entendeu por bem o seguinte, falou o seguinte, ora, se é o Ministério Público o titular da ação penal, conforme prevê lá o artigo 129, inciso 1 do CPP, e se o juiz tem que ficar afastado de qualquer tipo de investigação, não cabe a outra pessoa que não membro do Ministério Público, promotor de justiça, a instituição Ministério Público, decidir se vai arquivar ou se vai denunciar alguém. Funciona assim a lógica. Então, cabe só ao Ministério Público decidir se você vai arquivar um processo contra alguém. Cabe só ao Ministério Público decidir se você vai denunciar. Aí o legislador fez a seguinte sacada. Ora, se o pensamento é esse, eu acho que o pensamento está correto mesmo, vamos mudar um pouquinho o artigo 28. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de o juiz ter que homologar ou não o arquivamento feito pelo promotor de justiça, quem tem que homologar ou não esse arquivamento é o próprio Ministério Público. Ou seja, eu, promotor de justiça de primeiro grau, arquivo um processo, pego esse processo, vou mandar para onde? Melhor dizendo, esse inquérito policial. Eu vou mandar esse inquérito policial diretamente para a minha instituição. E lá na minha instituição, o órgão revisor, que poderá ser o procurador-geral ou o conselho superior, a depender da decisão de cada Ministério Público, vai dar a palavra final sobre o processo. Então, é exatamente isso que aconteceu, gente, com relação ao arquivamento. Agora, acontece o seguinte, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, estou lendo o artigo 28. O órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Aí, os mais espertos estão me perguntando, professor, eu li no início do ano passado, lá em 2020 ainda, em janeiro de 2020, que esse dispositivo do artigo 28 está suspenso, ou seja, continua valendo na prática a regra antiga. Certo ou errado? Vamos lá, me ajudem. Está suspenso, é revogado. Esse dispositivo do artigo 28 está suspenso, sim. Não está valendo ainda. Então, esse novo dispositivo que eu estou lendo aqui embaixo para vocês, o STF, através de uma ação ajuizada pela própria CONAMP, falou o seguinte, ora, o Ministério Público ainda não tem a estrutura de decidir sobre todos os pedidos de homologação de arquivamento. Porque agora vai vir uma enxurrada de processos, porque a instituição vai ter que homologar tudo. E lá na época do juiz, o juiz só não ia homologar, só ia mandar para o PGJ exatamente aquele que ele não ia homologar.
Esse foi o raciocínio feito pelo Supremo. Então, o que acontece? De fato, por mais que o seu Código de Processo Penal esteja alterado com relação ao artigo 28, o artigo 28 está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa atual redação do artigo 28 está suspensa. Cuidado, escrevam aí. Suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Está valendo ainda na prática, pessoal, é o artigo 28 antigo, tá bom? Aí você pergunta para mim, professor, que confusão é essa? E na hora da prova, o que eu faço? Na hora da prova é muito simples. Se você perceber que existe uma citação do artigo 28, do novo artigo 28, e o examinador fala, conforme a nova regra prevista pelo pacote anticrime, regra esta ainda suspensa pelo Tribunal Federal, o Ministério Público homologará o seu próprio arquivamento dentro da sua própria instituição. Isso aí está correto, tá bom? Isso aí está correto. Não tem erro nenhum quanto a isso, não. Então, cuidado. Cuidado. O artigo 28 já é importante para você aprender. Entretanto, ele continua suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Vale a regra do artigo 28 antigo. Copiado, pessoal, em relação ao arquivamento de inquérito policial. Tranquilo? Beleza, né? Olha lá, nossa aula está caminhando. A nossa aula já puxamos aí o sistema acusatório, já puxamos o juiz das garantias e já puxamos a nova regra de arquivamento. Agora, eu vou tratar um tema com vocês que é da extrema relevância aí, porque não está suspenso. Ele já está valendo e ele vai ser cobrado na sua provinha, com certeza. Que é exatamente o ANPP. Beleza? Então, esqueçam lá esses dois outros temas. Agora a gente vai trabalhar com o ANPP. Vamos lá. Aula de revisão, aula rápida, pessoal. Aula rápida, tá bom? Agora abram o seu dispositivo no artigo 28A. Tudo bem? Professor, o que é a ANPP? O que é a ANPP? Gente, o Brasil inaugurou, lá nos anos 90, o que a doutrina está tratando de direito penal negocial. O direito penal negocial não é algo novo. Se você tratar lá no meio dos anos 90, alguém poderia me trazer um exemplo claro e que é aplicado até hoje de direito penal negocial no Brasil? Quem poderia citar esse exemplo aí para mim agora? Bora lá. Me ajudem. Lei de crimes hediondos? Também, com relação à colaboração premiada, mas vamos ser mais específico. Vamos ser mais específico. Nós temos uma lei chamada Lei dos Juizados Especiais Criminais. Juizados Especiais Criminais já inaugurou o sistema de direito penal negocial, em que o promotor de justiça, sem a intervenção direta do juiz, fica uma intervenção mais de legalidade, poderá negociar uma pena com alguém, poderá negociar uma transação penal, uma composição civil dos danos, dentre tantas outras situações. Esse é o raciocínio, gente. Então, esse é o raciocínio, tá bom? Agora eu vou tirar até um pouco da tela aqui. Preste atenção aqui comigo, então. Então, o Brasil inaugurou o direito penal negocial aí nos anos 90. Agora, esse direito penal negocial, inaugurado lá com juizados especiais criminais, concordem comigo que ele era um pouco tímido? Por que ele era tímido? Porque se você for olhar, a pena máxima é de 2 anos. A pena máxima para que alguém faça uma transação penal, para que alguém vá ser julgado pela competência absoluta mesmo do juizado especial criminal, é de 2 anos. Aí o legislador falou o seguinte, ora, nós estamos para trás há muito tempo. Do que os Estados Unidos, em que lá, quem assiste filme sabe disso que eu estou falando, existe uma negociação plena da pena, existe uma negociação chamada plea bargain. Então, lá nos Estados Unidos, existe esse instituto em que o promotor de justiça negocia até estupro, homicídio, a depender do Estado. Aí o legislador falou o seguinte, por que a gente não amplia, então, aqui no Brasil? Porque a gente, de alguma forma, não mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal e traz uma forma mais tênue do promotor de justiça decidir ou não se ele vai denunciar alguém. Aqui adentra o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. É um acordo voluntário celebrado entre o Ministério Público,
juntamente com o advogado e a parte, em que, se preenchidos alguns requisitos, a parte poderá, juntamente com o Ministério Público, fazer algumas condições, elaborar algumas condições, cumprir, melhor dizendo, algumas condições feitas pelo promotor de justiça, e a partir dali ele não será denunciado. E lá na frente, se ele cumprir tudo, o que vai acontecer? O inquérito policial será arquivado. A ação, melhor dizendo, será arquivada contra ele. Certo? Então, o processo arquiva, encerra a história e ele fica feliz, inclusive sem antecedentes. Foi isso que foi feito. Professor, vamos para a prática. Vamos para a prática. Como funciona isso na prática? Funciona mais ou menos assim. Uma pessoa cometeu um delito de furto. Ou melhor, a pessoa cometeu um delito de corrupção. Corrupção, quem está com o Código Penal na cabeça, qual é a pena mínima? Me respondam aí, rapidinho. Um dos 100 vai responder em 1 minuto. Em 1 minuto não, 1 segundo. A pena mínima da corrupção qual é? A pena mínima do peculato qual é? 2 anos. 2 anos. Mínimo 2, máximo 12. Correto? Aí eu pergunto para você, a corrupção cabe acordo de não persecução penal? Se você for lá no artigo 28A, você vai saber o que eu estou dizendo. E agora a gente vai chegar exatamente aonde eu quero. Vão lá no artigo 28A, por favor. Cheguem lá no artigo 28A. Eu acho que eu não tenho o artigo 28A aqui, mas eu tenho ele de cabeça. Então vamos lá. O artigo 28A fala o seguinte, mais ou menos assim: tendo o acusado confessado formal e circunstanciadamente perante o membro do Ministério Público, diante de um crime que não seja com violência ou grave ameaça, cuja a pena mínima combinada seja inferior a 4 anos, caberá acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação. Eu acho que eu acertei o dispositivo, a colega, inclusive, acabou de colocar o dispositivo aí. Então, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito séria. Quando eu falo em acordo de não persecução penal, para fins de eu analisar se cabe acordo de não persecução penal ou não, eu tenho que olhar a pena mínima ou a pena máxima. Vamos lá. A pena mínima. Eu tenho que olhar a pena mínima combinada ou eu tenho que olhar a pena mínima aplicada? Me respondam também, porque essas duas informações são importantes. Combinada. Pena mínima combinada é a pena em abstrato, é a pena que está no Código Penal. É aquela pena que o legislador optou, não é aquela pena que o juiz aplicou. Beleza? Então, você vai pegar a pena mínima combinada lá no preceito secundário do seu Código Penal. Então, você pega a pena mínima lá. Por exemplo, corrupção, pena mínima 2 anos, pena máxima 12 anos. Aí você vai chegar agora e vai tratar de uma segunda situação. Você vai ver se aquele crime cometido é com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, se é uma lesão corporal ou se é um homicídio, digamos que a pena fosse menor que 4 anos, caberia o acordo de não persecução penal, sim ou não? E aqui eu já me adianto a dizer que não cabe, porque não pode ter violência ou grave ameaça. Então, se você quiser anotar os requisitos, eu já estou com 3 na minha cabeça. O primeiro, confissão formal e circunstanciada. Beleza? O segundo requisito é não ter sido crime cometido com violência ou grave ameaça. O terceiro requisito é pena mínima, grife a palavra mínima, combinada, ou seja, a pena prevista no preceito secundário, correto? Pena mínima combinada, inferior a 4 anos. Inferior a 4 anos. Professor, eu posso afirmar que esses 3 requisitos são os principais requisitos para eu celebrar um acordo de não persecução penal? Eu posso afirmar que sim. Então, para você saber se cabe acordo em não persecução penal, vai na pena mínima. Se for abaixo de 4 anos, primeiro requisito, confessou lá no Ministério, segundo requisito, no Ministério Público. Terceiro requisito, não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Fechou? Amém? Todo mundo aprendeu esse ponto? Sim ou não? Fechou. Amém. Quem aprendeu, diga amém. Motivação, pessoal. Motivação, animação.
100 pessoas aí no... Amém, 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 amém. Pronto, beleza, fechou. Aprenderam. Mas calma que a gente vai complicar um pouco. Olha, namastê, enfim, independentemente da crença, tem um amém para quem é cristão, tem um namastê, tem qualquer um aí, tá valendo, pode mandar que eu até aprendo. Vamos lá. Continuando, pessoal. Saravá, mandaram saravá, amém, namastê. Queria conhecer mais algum. Existe mais algum? Brincadeiras à parte, pessoal, só para a gente descontrair um pouquinho, a gente está voltando agora aqui para a nossa aula. Ogum, tem um Ogum também. Inxalá. Gostei do Inxalá também. Vivendo e aprendendo. Então, em respeito a todas as religiões, digam Inxalá, algum amém, namastê, beleza? Vamos lá, continuando. Voltando aqui para a nossa aula. E aí, pessoal, existem algumas situações em que o legislador vedou expressamente a aplicação do acordo de não persecução penal. Eu vou dar a linha do acordo de não persecução penal e todas aquelas perguntas que surgiram, se não for administrada nessa aula que eu estou dando, vocês devolvam a pergunta aí depois. Porque talvez nessa sequência de aula que eu estou dando, as perguntas que estão surgindo aí no chat já sejam preenchidas. Algumas perguntas estão vindo aqui reservadamente, tá bom? Para a gente não evitar a quebra da aula, vamos continuar aí no nosso estudo. Então, gente, é o seguinte. Existem algumas situações em que existe uma vedação para o acordo de não persecução penal. E quais seriam essas vedações para o acordo de não persecução penal? Vamos lá. Quando não vai ser cabível? O legislador entendeu por bem que não vai ser cabível, por exemplo, se o crime praticado for do juizado especial criminal. Funciona mais ou menos assim. Ora, o crime é daquele cuja pena máxima seja de 2 anos. Desacato, por exemplo, ou desobediência, ou qualquer crime que seja julgado lá pelo JEC. A regra funciona assim. O que está no JEC continua do JEC do jeito que está no JEC. Beleza? JEC é Juizado Especial Criminal. Ou seja, aonde cabe JEC, não cabe acordo de não persecução penal. Quem quiser escrever de uma forma super simples aí pode escrever assim. Onde cabe JEC, não cabe acordo de não persecução penal. Beleza? Esse é o raciocínio aí. Também, o legislador entendeu por bem não caber acordo de não persecução penal em caso de reincidência, tá bom, pessoal? Não vai caber acordo de não persecução penal em caso de reincidência. É outro ponto aí que o legislador entendeu por bem não caber. Então, aquela regrinha lá da reincidência. Houve a extinção da pena e durante os próximos 5 anos, não é isso? Cumprimento da extinção da pena e durante os próximos 5 anos a pessoa não pode cometer crime nenhum. Então, funciona assim. Se ele for reincidente, ele não vai poder celebrar acordo de não persecução penal, tá? Uma outra situação também é ele ter sido beneficiado pelo próprio acordo de não persecução penal. O legislador falou assim, poxa, você já fez um acordo de não persecução penal com o Estado. Você cometeu um novo crime que cabe acordo de não persecução penal. Seria justo você celebrar um novo acordo de não persecução penal? Não! Porque você está brincando com o Estado. Você está achando que toda vez que você cometer aquele crime, basta cumprir ali algumas obrigações e você nunca vai para a cadeia. Esse é o raciocínio do legislador. Não cabe também. E naqueles crimes cometidos com violência ou grave ameaça à mulher, tá bom? Ou aqueles crimes cometidos no âmbito da violência doméstica ou familiar, também não cabe acordo de não persecução penal. Professor, tudo que você está me falando é de uma forma genérica. Sim, isso aqui é uma revisão. Quando você for lá no material, vai ter alguns detalhezinhos que você vai ter que ler lá. Mas esses fundamentos gerais que eu estou dando aqui são exatamente eles, inclusive, para você interpretar esses detalhes. Tá bom? A reincidência tem que ser específica ou não? Não, independe. Basta que a pessoa seja reincidente, ela não vai poder ter direito a acordo de não persecução penal. Tá bom? Então, basta que não seja reincidente. Aí tem uma outra pergunta aqui feita pelo chat, falando assim, professor, se o agente teve um crime anterior, suspensão condicional em outro processo, no cometimento do segundo crime, pode caber o ANPP? Também não. Também não. Porque lá no inciso 3, fala-se o seguinte, inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 28A. Se vocês lerem comigo lá no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 28A, todos estão atentos em relação a isso, fala o seguinte, não
caberá acordo de não persecução penal. Se o agente tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, uma hipótese, em transação penal, 2 hipóteses, e suspensão condicional do processo, 3 hipóteses. O examinador está falando o seguinte, gente, o legislador está falando o seguinte, olha, você já fez um acordo com o Estado nos últimos 5 anos. O direito penal negocial já foi na sua porta e você aceitou ele nos últimos 5 anos. Então, você não vai ter direito ao acordo de não persecução penal, pelo menos para os próximos 5 anos. Em resumo, é mais ou menos isso que eu estou falando aí para vocês. Tá bom? Fechou? Vamos lá. A NPP não é direito subjetivo do réu, e eu vou provar para você com uma decisão de 28 de janeiro de 2021, Priscila, porque o professor é atualizado, você sabe disso. Vamos lá. Então, a Priscila trouxe um ponto aí extremamente importante que a gente já pode trabalhar agora. Está na tela de vocês. Poucos souberam dessa decisão ou dessa alteração, tá bom? A gente vai ler junto aqui agora. Fala-se o seguinte, o STF decidiu agora, no dia 21/1 de 2021. Essa opção ministerial, quando ele fala em opção ministerial, ele está falando do acordo de não persecução penal. Compreenderam, meus chegados? Beleza? Acordo de não persecução penal. Encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada. Ou seja, respeitados os requisitos legais, o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção, o Ministério Público tem que denunciar. Entretanto, se tiverem presentes os requisitos, preste atenção. Esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Então, Priscila, o que eu estou falando para você é que o acordo de não persecução penal não é obrigatório. Compreenderam, pessoal, sim ou não? O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu. Essa é a decisão mais próxima que nós temos aí de 28 de janeiro de 2021. Beleza? Não é. Inclusive, eu defendo isso lá em janeiro de 2020, quando eu participei de uma comissão para colocarmos o acordo de não persecução penal aqui no Ministério Público do Amazonas. Lá na nossa reunião com os promotores, lá em 2020... eu já defendia juntamente com os colegas, alguns colegas, que acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu. Ora, se nós estamos diante de um direito penal negocial, você não pode obrigar o Ministério Público a negociar. O Ministério Público vai decidir se ele obriga ou não, tá? Essa decisão é muito importante para os mais espertos que estão aí. Existe uma consolidação de algo que é uma mudança de paradigmas no processo penal acusatório. Que consolidação é essa, pessoal? Percebam aqui no início, em que se fala, vocês devem conhecer de um princípio chamado princípio da obrigatoriedade da ação penal. Estou só aprofundando um pouquinho aqui para vocês. Lá na faculdade, a gente aprendeu que existe um princípio chamado obrigatoriedade da ação penal, concordam? Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal falou que esse princípio da obrigatoriedade da ação penal foi mitigado. E o Supremo Tribunal Federal se utilizou da palavra, foi substituído pela discricionariedade mitigada. O que eu estou falando é de uma relevância, pessoal. Porque o que acontece? A tela está compartilhada ou não? Não, né? Não está agora, né? Só me ajudem aí, gente. Não está agora, né? Não, beleza. O que acontece? Existe o princípio da obrigatoriedade da ação penal, mas o Supremo agora utilizou com todas as letras que ele foi substituído. Esse princípio foi substituído, pessoal, exatamente pela discricionariedade mitigada.
Olha que interessante. Isso aí no futuro vai ser bastante cobrado, tá bom? Aquela historinha antiga da obrigatoriedade da ação penal agora foi substituída pela discricionariedade mitigada. Caberá ao Ministério Público, conforme a sua política institucional, e o Supremo fala sobre isso lá no finalzinho, avaliar ou não se a pessoa vai querer, se ele vai fazer, o Ministério Público fazer acordo de não persecução penal com alguém. Olha lá a parte final. Permite ao parquet a opção, grifem a palavra opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, certo? A partir da estratégia de política criminal adotada pela instituição. A partir da estratégia de política criminal adotada pela instituição. Pessoal, o Ministério Público agora está com uma nova roupagem. O Ministério Público está muito mais fortalecido depois da lei anticrime, beleza? Se você analisar e você pegar lá, fazer uma leitura agora do Código Penal, sob a ótica ministerial, você vai perceber que a maioria dos crimes ali cabem em acordo de não persecução penal. Então, agora, o grande protagonista com relação, inclusive, a se vai condenar ou não alguém é o Ministério Público, beleza? Obviamente que o professor está falando com você com viés de Ministério Público, então peço perdão se você pensa ao contrário, tá bom? Mas esse é o raciocínio que alguns doutrinadores já estão fazendo. Hoje nós somos protagonistas de um novo modelo acusatorial em que cabe tão somente ao Ministério Público, propriamente dito, e ponto final, falar se vai caber acordo de não persecução penal, ou se vai caber, melhor dizendo, uma ação penal contra alguém ou não. É um protagonismo sem precedentes para a instituição, e todos aqueles que queiram, de alguma forma, serem promotores de justiça no futuro, sejam todos bem-vindos, beleza? Crícia, talvez você não tenha pegado aí o trecho. Ah, não, você está perguntando em relação à transação penal, se é direito subjetivo. A própria transação penal, existiu uma discussão bem veemente sobre o tema, se é direito subjetivo ou não. E eu confesso para você que realmente a doutrina, de alguma forma, acabou tendendo a entender que era direito subjetivo, porque na transação penal existia uma questão aí de competência absoluta para o julgamento daqueles crimes, tá bom? Então o Ministério Público não tinha tanta amplitude como o acordo de não persecução penal. Mas o acordo de não persecução penal ficou expresso que é um acordo entre as partes. Então, vamos deixar um pouco distante essa discussão da transação penal, até porque não é tão relevante mais, mas para fins de acordo de não persecução penal, a mais recente é que não é direito subjetivo, tá bom? Que não é direito subjetivo. E com relação à transação penal, existe uma polêmica, existem precedentes falando que seria direito subjetivo. Beleza, Crícia? Espero que tenha contribuído de alguma forma. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa aula, chega de falar de Ministério Público. Tem algumas perguntas que a gente precisa superar sobre o acordo de não persecução penal. Vamos lá. Como se formaliza um acordo de não persecução penal? Quem quiser anotar de forma rápida aí, isso aqui é revisão, depois procure exatamente o dispositivo. O acordo de não persecução penal necessariamente está na lei, tem que ser por escrito. E aí eu pergunto, professor, basta que a parte vá sem advogado, sim ou não? A parte sem advogado poderá celebrar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, sim ou não? Não, tá? Não. Necessariamente tem que ter advogado e necessariamente tem que ser por escrito. Então, anotem aí, acordo de não persecução penal depende de advogado e necessariamente tem que ser por escrito. Beleza? Escrito. Vamos lá. Outra pergunta. Vai ter uma audiência para a celebração desse acordo de não persecução penal? Melhor dizendo, para a homologação desse acordo de não persecução penal, sim ou não? A lei também fala o seguinte. No primeiro momento, a pessoa bate na porta lá do MP. Promotor de justiça, quero celebrar um acordo. Faz lá o acordo, celebra, entrega para o juiz. O juiz vai chamar aquela parte para perguntar se foi voluntário, o que eu acho uma besteira. Porque se já tem advogado, se tem um promotor de justiça ali, ninguém vai chacoalhar a pessoa fazer ou não um acordo. Mas está lá. Então, essa audiência é basicamente para conferir se aquela pessoa fez o acordo voluntariamente ou se não foi pressionado demasiadamente pelo promotor de justiça. Então, existe aí sim uma audiência, tá bom?
Um colega que perguntou reservadamente o seguinte: essa confissão, vocês lembram lá que o acordo de não persecução penal a pessoa tem que confessar, concordam? Pode ser utilizada para denúncia quanto a outros crimes que não sejam objeto do ANPP? Cuidado, a gente tem que ter cuidado com essa fala. Essa confissão que ele vai fazer vai ser exatamente com relação ao ANPP. E essa confissão tem que estar incluída no objeto do ANPP, tá bom? Então, eu entendo que não vai poder ser usada nesse primeiro momento para outros crimes. Agora, colega que mandou essa pergunta, é o seguinte: pode acontecer da pessoa confessar e lá na frente ela descumprir o acordo de não persecução penal. Pergunta a você: Joãozinho confessou lá no MP, celebrou o acordo, propositalmente descumpriu. O Ministério Público poderá pegar essa confissão e ajuizar uma denúncia contra Joãozinho, sim ou não? Sim. Beleza? Ele vai poder fazer isso aí. Então, é mais ou menos assim que funciona a sistemática do acordo de não persecução penal. Tá? Voltando aqui. O juiz, de alguma forma, poderá devolver o acordo de não persecução penal se ele não concorda com aquelas cláusulas, se estão inadequadas, se estão exacerbadas. Aí ele fala assim: promotor, eu quero devolver, que você tem que reavaliar. A lei está previsto que sim. Então, para fins de concurso, é isso que está valendo. Eu não vou aqui adentrar em todas as nuances para confundir a cabeça de vocês. Agora, uma coisa que eu posso afirmar com segurança para você é que se o juiz devolver para o promotor de justiça, falando: olha, essas cláusulas estão inadequadas, trate de refazê-las. O promotor de justiça é obrigado a refazer, sim ou não? O juiz pegou, não homologou e mandou para o promotor, devolveu. Antes de não homologar, melhor dizendo, devolveu. Aí ele falou: olha, promotor, você tem que mudar isso, isso, aquilo. Não, o promotor não está vinculado ao que o juiz determina em relação ao acordo de não persecução penal. O promotor ele pode fazer o seguinte: juiz, o acordo é esse, te vira. Homologue ou não homologue. Se o juiz decidir homologar, está encerrada a história. Agora, digamos que o juiz decida não homologar. O juiz tem esse direito de não homologar o acordo? Sim ou não? Tem também, uai. Nós temos esses dois direitos. O promotor bater o pé que ele quer o acordo. E o juiz falar que ele não vai homologar o acordo. E aí, gente, como que a gente resolve essa história? O juiz não homologou, ele deu a canetada, ele deu uma decisão interlocutória de não homologação. Já estou dando uma dica do que vai acontecer. O juiz deu uma decisão interlocutória de não homologação. O que vai acontecer, pessoal, nesse caso? Quem me responde essa aí? A gente vai resolver pelo 28 ou a gente vai resolver com um recurso? O que vocês acham? Vou aqui para o final da aula para mostrar para vocês que a gente vai resolver isso aqui com um recurso. O Código de Processo Penal, e aqui eu já estou adiantando o último slide que nós trabalharíamos aí na aula, ele fala que caberá um recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Ou seja, caso o juiz não homologue o acordo de não persecução penal, existe uma medida judicial cabível. Qual é essa medida, pessoal? Me ajudem. Já dei a pesca para vocês. Agora vocês têm a obrigação de acertar. Cabe o quê? Cabe reze. Se assistiu minha aula, sabe exatamente a fundamentação. Qual é? Artigo 181, inciso 25 do Código de Processo Penal. Tem que estar na ponta da sua língua, porque é alteração. Beleza? Porque é alteração. Um colega está perguntando se vai caber a apelação. Tudo vai depender da análise em concreto do caso. Se a não homologação for uma sentença, por exemplo, a depender, vamos trabalhar com apelação. Mas, pessoal, bora voltar para a realidade. A gente está numa aula aqui de concurso. Cabe reze, beleza? Vai caber reze, tá bom? Fechou aí. Então, o que acontece? Continuando a nossa aula, aí eu peço também para o colega, ao invés de mandar reservadamente para mim todas as perguntas, pode mandar a pergunta sem ser reservada. Qualquer pergunta pode ser não reservada, gente. Bora combinar assim, porque não tem problema não. Se o professor não souber, ele simplesmente não responde.
Beleza? Continuando aí, pessoal. A Karen perguntou o seguinte: quem irá interpor o RES? O MP ou o advogado de defesa? Vai interpor o RES quem tiver o interesse de agir no RES, que poderá ser tanto o MP quanto advogado de defesa. Concorda, Karen? Fechou essa dúvida aí? Vamos lá. Então, poderá ser tanto o advogado de defesa quanto o RES, o promotor de justiça, tá bom? Continuando aqui, pessoal, então já adiantamos aí o último ponto da nossa aula. E agora, considerando que já passamos aí uns 50 minutinhos de aula, eu convido a todos para um pequeno descanso de uns 5 minutos para a gente esfriar um pouco a cabeça, eu tomar uma água, um cafezinho, a gente retoma a nossa aula para o segundo bloco, que poderá durar aí uma meia hora, 40 minutos. Pode ser assim? Pode? Beleza? Fechou. Então, bora marcar aí 8 minutos, nem eu nem vocês. Às 15 horas e 13 minutos a gente retorna, que é 14 horas e 13 minutos, 16 horas e 13 minutos de Belém. Beleza? Já vai fazer o Maratá. Eu vou fazer o Juan Valdez, Érica, te fazendo inveja aqui. Beleza?
Pessoal, voltando. Acabamos de sentir um terremoto aqui no estado do Amazonas. Está todo mundo assustado. Mas é bem levinho. Só deu uma chacoalhadazinha. Achei até engraçado. Mas vamos lá. Voltando aqui. Realmente, né? Só faltava isso, um terremoto em 2021. Né? Já não basta aqui no Amazonas o caos que a gente está vivendo com a Covid, né? Já pensou? Covid, terremoto, Deus o livre. Voltando aqui, gente, o nosso estudo, temos a convidada ilustre, que ela falou que não era para citá-la, mas eu vou citar, obviamente, a minha colega de profissão, a Carlinha, que está assistindo a aula desde o início e vai continuar assistindo. Eu não sei o que você está fazendo aí, Carlinha, você já passou em concurso, é aula de concurseiro, não tem nada profundo aqui, não. Mas seja bem-vinda e fique à vontade para fazer suas considerações. Vamos lá. Olha aí a nossa Carlinha. Beijo, Carlinha. Gente, a Carlinha já é promotora, gente. E ela está aí assistindo a aula também. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, após esse pequeno susto de uma pequena chacoalhada aqui no estado do Amazonas. Você sentiu aí também, Carlinha? Bem levinha, mas teve. A gente voltando aqui à nossa aula. Vamos lá. É sério. Teve um pequeno terremoto. Balançou bem pouquinho aqui. Inclusive, nos grupos, o pessoal está comentando. Continuando, pessoal. Voltando aqui à nossa aula. Já trabalhamos, então, a hipótese do Reze. E eu volto para saber se faltou alguma coisa com relação ao acordo de não persecução penal. Lembrando que é uma aula de revisão. Mas já trabalhamos os pontos principais do acordo de não persecução penal. E vamos agora trabalhar com outro assunto, tá? Um outro assunto, chamado autorização de uso de bem sequestrado. Autorização de uso de bem sequestrado. Peço a devida atenção de todos no artigo 133, inciso, artigo 133A do nosso Código de Processo Penal, tá bom? O artigo 133A traz um novo instituto que já estava sendo feito na prática. E aqui eu vou trazer uma historinha para vocês que vocês possam entender. Digamos que exista uma prisão em flagrante de alguém que esteja num carro importado e você descubra que aquela pessoa é traficante, que aquela pessoa não tinha condições de comprar aquele carro importado, que, enfim, não tem como justificar aquele carro importado com aquela pessoa. Isso acontece muito na prática. O que a polícia vai fazer nesse caso? Ela vai sequestrar ou vai apreender. Ela vai apreender o bem. Sequestro, para a gente ser técnico, depende aí da decisão do juiz. Ela vai apreender aquele bem ali naquele momento. E aí, o que acontece? Acontece que aquele bem apreendido ficava muito tempo nos pátios da delegacia, isso acontece na prática até hoje, sem nenhuma utilização, porque se você fosse no Código de Processo Penal antigo, só poderia haver aí alguma utilização depois que o processo corresse por anos e anos, houvesse o trânsito em julgado, e aí tivéssemos a transferência do bem definitivamente para o Estado, que seria o confisco. Então, o que acontece? O legislador falou por bem o seguinte: bora já permitir desde o início para que aquele delegado de polícia ou que aquela polícia que fez a apreensão do bem possa se utilizar desse bem? Então, o juiz, numa decisão precária, porque essa decisão poderá ser mudada e a pessoa poderá comprovar que aquele bem foi comprado com o suor daquela pessoa. Mas o fato é que o juiz, numa decisão precária, já pode falar o seguinte: olha, senhor delegado de polícia, já que você foi o responsável por essa operação, utilize-se dessa Hilux que foi apreendida com o traficante fulano de tal, até que eu decida, porventura, se realmente se tratava dele ou não. Então, isso é autorização. E aí você fala para mim: professor, isso aí já não existia na prática? Sim, já existia na prática. E não existia também algumas legislações especiais, por exemplo, a lei de drogas? Sim. Agora, o que acontece? Agora está escancarado para todas as apreensões, todos os sequestros. E a gente lendo agora o dispositivo, a gente passa a entender. Vamos ler juntos aqui. Artigo 133A. O juiz poderá autorizar, constatado interesse público, a utilização de bens sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória, gente. Qualquer medida assecuratória, beleza? Pelos órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional,
do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Então, gente, se trata nada mais, nada menos que a autorização de utilização de um bem privado pela segurança pública. Esse bem privado foi apreendido por conta de alguma irregularidade, algum crime cometido por aquele particular. E para que aquele bem não estrague lá na delegacia de polícia ou no respectivo fórum, decidiu por bem aí permitir essa autorização. E aí o colega até perguntou se essa autorização existe algum modelo de preferência. Correto, existe um modelo de preferência. Em primeiro lugar, quais são os órgãos de segurança pública? Os órgãos de segurança pública, quem estiver acompanhando aí pelo material que eu passei, são aqueles previstos na Constituição Federal. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, dentre tanto aqueles outros lá, correto? Então, esses órgãos de segurança pública vão ter preferência para utilização. Funciona mais ou menos assim, o delegado de polícia, a Polícia Militar, apreendeu aquele bem. Então, ele tem preferência para usar. Mas acontece que aquela polícia, aquele delegado de polícia civil, está com sorte. Na semana passada, ele tinha apreendido 10 Hilux e já estava usando essas Hilux porque o juiz autorizou. Ele não precisa mais. Ele não precisa mais. Então, o que acontece? O legislador falou o seguinte, olha, quem apreendeu tem a preferência. Mas isso não quer dizer que outros órgãos de segurança pública poderão utilizar também, ou até órgãos que não sejam da segurança pública. Beleza? Então, o primeiro a se utilizar será aquele que tem preferência, que é da segurança pública. E aquele que aprendeu, tá exatamente assim. Mas, se a pessoa não quiser usar daquele bem, o que vai acontecer? Você vai passando aí para outros órgãos da segurança pública ou até mesmo outros órgãos que não seja da segurança pública. E é esse o raciocínio desse instituto magnífico e que, se você for analisar, já está sendo utilizado na prática. Eu trabalho com ele na prática. Inclusive, na semana retrasada, eu dei um parecer nesse sentido, de um órgão que não era da segurança pública, que queria se utilizar de um veículo que fora apreendido. E aí a segurança pública realmente não queria aquele veículo porque ela já tinha utilizado outros bens. E o que acontece nesse caso? Pode sim, o juiz deferiu, tá bom? Vamos lá. Exatamente. A preferência será para aquele que aprendeu. Então, na prática, funciona assim. Aquele que aprendeu vai pedir. Agora, se ele não pediu, e o segundo que veio ali na lista de preferência, o órgão de segurança pública ou até o órgão externo, vai fazer uma petição para o juiz. O certo é o juiz bater na porta daquele que aprendeu e falou o seguinte, você quer o bem? Então, intima lá para 24 horas dizer se quer o bem. O cara diz que não quer o bem, o delegado de polícia ou a polícia militar diz que não quer o bem. E a partir daí o juiz passa para outros órgãos de segurança pública ou até mesmo outros órgãos que não seja da segurança pública. Beleza? Compreenderam o raciocínio? Estou dando aqui as dicas para vocês, passando de uma forma genérica o instituto, para que vocês possam aí depois fazer um estudo bacana da apostila que eu já mandei para vocês. Tá? Quem não recebeu a apostila, eu estou mandando novamente aqui. Estou mandando, pessoal, lembrando que você vai receber se você tiver ligado o computador. Já me falaram isso, parece que o celular não consegue, né? Vou colocar novamente esse link, eu vou criar um link e vou jogar na minha bio do Instagram. Lá no Instagram, lá na parte de cima, vai ter um link que você vai ter acesso a esse material quando acabar a aula, tá bom? Não tem problema, pode ser carro de luxo também. Não tem problema não, Pamela, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Continuando aí a nossa aula. Já trabalhamos, então, mais um instituto, que é mais uma alteração feita pela Lei 13.964. Agora a gente vai entrar no ponto-chave da aula. Inclusive, a gente vai finalizar a nossa aula por aqui, mais ou menos por aqui. O pacote anticrime trouxe uma grande mudança, uma mudança fundamental, que é a consolidação do sistema acusatório. Nós já trabalhamos isso aí. O sistema acusatório agora já é uma realidade. Em que pese aquela suspensão lá do artigo 3º-A, eu vou mostrar para vocês que tem outros dispositivos dentro do CPP que, de forma absoluta, colocou o sistema acusatório no Brasil, tá?
E aí, eu pergunto a vocês, se hoje um juiz, mesmo dentro de um processo que já esteja correndo, não exista pedido de prisão preventiva contra aquela pessoa, o delegado de polícia não representou e o promotor de justiça não representou, não requereu a prisão preventiva contra aquela pessoa. Eu pergunto para vocês, o juiz poderá decretar ex officio essa prisão preventiva contra alguém no nosso novo sistema acusatório inaugurado pela Lei 13.964? Absolutamente não. Um não bem grande. Porque esse não muito grande vai influenciar em vários dispositivos que você não precisa nem, talvez, estudar no Código de Processo Penal, mas que tirou exatamente a palavra ex officio. Beleza? Vamos lá. O colega disse que nas medidas cautelares é possível sim. Na verdade, não é mais possível depois da alteração do pacote anticrime em relação às medidas cautelares pessoais. Em relação às medidas cautelares reais, existe uma polêmica doutrinária porque o pacote anticrime não retirou ainda expressamente a palavra ex officio. Mas o que eu posso afirmar para você é que ex officio o juiz não pode aplicar medidas cautelares contra ninguém. Todas essas exceções aí que vocês estão trabalhando, a gente vai tratar aqui em aula, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, para fins de concurso, o artigo 282, parágrafo 2º, o artigo 311 do Código de Processo Penal, se você fizer uma leitura atenta nesses dois dispositivos, você não vai mais encontrar a prisão ex officio contra alguém. Ou o juiz aplicar uma medida cautelar de natureza penal, pessoal contra alguém, tá bom? Ocorre que o pensamento que vocês têm que ter é sempre em benefício do réu, certo? Então, o juiz não vai poder, e eu continuo falando isso, ele não vai poder aplicar ex officio uma medida cautelar de natureza pessoal contra alguém. Não vai poder criar, trazer essa medida. Mas ele vai poder, por exemplo, substituir uma medida ruim por uma um pouco menos ruim. Ou ele vai poder revogar ou substituir, por exemplo, uma prisão por uma medida cautelar diversa da prisão? Sim ou não? Nesse caso. E aí? Nesse caso, sim. Beleza? Nesse caso, sim. Então, o raciocínio é muito simples. Conforme o CPP, não cabe mais medidas cautelares ex officio aplicadas pelo juiz. Aqui a gente bora fixar principalmente as medidas cautelares de natureza pessoal, porque em relação às medidas cautelares de natureza real, existe uma polêmicazinha aí que a gente pode tratar em aulas específicas, tá bom? Por exemplo, se você for lá no sequestro de bens é uma medida cautelar de natureza real e ainda continua expresso no sequestro de bens que o juiz pode decretar ex officio. Obviamente que o Renato Brasileiro cai em cima, cai matando, falando que não cabe. Não cabe juiz decretar ex officio nem medida cautelar de natureza pessoal e muito menos em medida cautelar de natureza real. Porque o raciocínio é muito simples. Bora pensar aqui comigo. Aqui a gente tem que abrir a mente um pouco também. Se o juiz não pode intervir na produção probatória, se de alguma forma o juiz não pode se imiscuir nos elementos probatórios, que de acho que o juiz vai ficar decretando medida cautelar contra alguém? E eu falei essa palavra contra de propósito, porque se for decretar medida cautelar a favor que de alguma forma beneficie o réu, não tem problema nenhum, não. Beleza? Uma colega trouxe aí que, conforme a Lei Maria da Penha, permite-se a decretação ex officio de medida cautelar, correto? Ou seja, até uma prisão preventiva ex officio. Discordo absolutamente. Você pode se utilizar desse raciocínio até para uma primeira fase, mas toda a doutrina é no seguinte sentido: a doutrina que está trabalhando o tema é que o novo sistema acusatório não permite essa decretação ex officio mesmo na Maria da Penha, tá bom? Esse é o meu raciocínio, o raciocínio do professor Renato Brasileiro, até do professor Nutti, que é um pouco mais radical. Vamos lá. Professor, mas e o princípio da especialidade? Mas há de convir que o princípio da especialidade jamais poderá matar um sistema que é acusatório, que está na Constituição Federal de 1988, né, Perseu? Então, tem esse pequeno, grande detalhe aí. E, naturalmente, que os dispositivos do CPP, eles se irradiam para qualquer legislação especial.
Então, o entendimento mais consolidado é nesse sentido. Agora, meu caro e querido aluno, se lá na sua prova estiver expresso que o examinador está tratando da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, e você percebe que aquilo ali é proposital para você cair numa pegadinha de prova objetiva, naturalmente você vai recorrer depois, mas você vai responder exatamente o que está no trecho da lei, se aquela lei não foi suspensa ou declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Concordam comigo? Concordam. Então a gente combina dessa forma. Se você perceber que está expresso a lei e que ele quer exatamente te colocar numa casca de banana, concordo perfeitamente com a Érica. Agora, se ele deixar de forma genérica, jamais entre nessa ideia de que o juiz pode decretar medidas cautelares de natureza pessoal, porque não pode mais. Beleza? Funciona exatamente assim. Vamos lá. A Thaís pediu para trabalhar o parágrafo 5º. Você pode jogar aí para mim o parágrafo 5º, Thaís, por favor, que eu acho que não está aqui no slide, tá bom? Agora, naturalmente, que se houver uma melhora, como eu disse para vocês, uma melhora para o réu, o juiz vai poder decretar assim. O juiz poderá decretar de ofício, neste caso, poderá de ofício, pois há um benefício ao réu, ou a pedido das partes, revogar uma medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo que a subsiste, também como voltar a decretá-la se vier razões que a justifique. A primeira parte fala de ofício. Agora, se você voltar a decretar para piorar, eu entendo que aí depende de você pedir a parte, tá bom, Thaís? Essa é a interpretação que eu faço. Tranquilo? Então, de ofício é em relação à parte de você beneficiar, mas se você quer voltar a decretar, naturalmente, que aí você está colocando uma medida mais drástica e naturalmente que você vai precisar. Vamos lá. O raciocínio é esse mesmo, Carlinha. Se beneficia, pode. Se não beneficia, não pode. É esse o raciocínio que vocês têm que ter em relação a medidas cautelares. Tá bom, gente? Fechou mais ou menos o tema em relação a medidas cautelares. Foi alterado lá o artigo 282, foi alterado também o artigo 311. Pessoal, e a tal da audiência de custódia? Bora trabalhar um pouco a audiência de custódia? Bora, rapidinho. Não custa nada. Audiência de custódia. A audiência de custódia está previsto exatamente no artigo 310 do CPP. Professor, a audiência de custódia já não era uma realidade no Brasil? O que vocês acham? Sim ou não? Eu posso trabalhar que sim. Quem inaugurou na legislação, melhor dizendo, no ordenamento jurídico, foi o CNJ, oficialmente com a resolução 203 de 2015. Ou seja, a audiência de custódia já está rolando desde 2015, tá bom? Mas a finalização do Instituto, a cereja do bolo do Instituto, a obrigatoriedade em que o juiz não pode nem questionar mais a resolução do CNJ, eu posso falar com você, com certeza, que agora é o artigo 310 do CPP. O artigo 310 do CPP, pessoal, foi reformulado, agora obrigando no prazo de 24 horas o quê? A realização de audiência de custódia. E para que serve a audiência de custódia? Serve exatamente para que o juiz verifique os direitos do réu, se ele foi torturado, e a partir dali ele vai tomar decisões no intuito de ou soltar, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, ou prender, ou relaxar o flagrante, e eu vou desligar um áudiozinho aqui que acabou aparecendo, ou relaxar o flagrante. A audiência de custódia, gente, vem para exatamente quebrar um pouco essa cultura do encarceramento, permitir que o réu já tenha direito aí a um acesso a um juiz imediatamente, certo? Está valendo hoje no Brasil, foi alterado pelo pacote anticrime, mas o que eu queria trabalhar com vocês mesmo, porque é muito importante isso aí, é exatamente o artigo 310. O artigo 310, ele é um pouco perigoso, mas vamos trabalhar com ele. Vou dar a minha opinião para fins de concurso e vou dar a minha opinião como profissional. Vamos lá. Artigo 310, parágrafo 2º. Fala o seguinte: se o juiz, lá na audiência de custódia, tá, verificar que o agente é reincidente,
ou integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito. Olha essa palavra aqui, pessoal. Deverá denegar liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Qual é o problema do artigo 310, parágrafo 2º? Quem puder me ajudar aí, me ajudem. Vamos lá. A colega já mandou, o colega, né, o Luiz Pantoja, inconstitucional, a Érica, inconstitucional. Gente, o que vocês estão lendo é exatamente o que está escrito, funciona mais ou menos assim. Chega uma pessoa que foi pega por furto e já foi condenada por furto, que é um crime leve. E ela chega novamente lá perante o juiz, como reincidente, foi pega novamente em flagrante, crime de furto novamente. Se você fizer uma leitura à risca do legislador, do artigo 310, parágrafo 2º, está falando o seguinte: nesse segundo momento que a pessoa for pega e ela for reincidente, mesmo que o crime seja leve, ela tem que ir para a cadeia. Certo? Não sei se alguém já ouviu falar, lá nos Estados Unidos, uma tal de three strikes e o eye out, né? No sentido de que se você cometer 3 delitos, necessariamente você vai ser preso. No Brasil, está falando o seguinte: se você cometer 2 delitos em sequência, ou seja, se você for reincidente nesse aqui, necessariamente você tem que ficar preso durante o momento que você responde o processo. Professor, tem grandes problemas aí. Não estou inaugurando uma prisão civil ex-lege, é exatamente o que o Renato Brasileiro pensa, é exatamente o que eu penso. Isso aí não tem como você tirar do juiz esse poder discricionário só do magistrado de decidir se aquela pessoa vai responder em liberdade ou não. Qual o sentido de uma audiência de custódia para uma pessoa reincidente se necessariamente ela vai sair presa da audiência de custódia? Eu não consigo enxergar isso na minha cabeça. Agora, se você perguntar para mim, professor, isso está valendo, isso é constitucional, isso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, eu digo que está valendo e que não foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Aquela historinha lá do arquivamento de inquérito policial foi suspenso pelo Tribunal Federal, sim ou não? Sim. Aquela historinha do juiz das garantias foi suspenso pelo Tribunal Federal, Supremo Tribunal? Foi. Agora, essa excrescência jurídica que está aí foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal? Não. Beleza? Não foi suspenso. Então, está com todo vigor, pessoal, está em todo vapor, está com todo vapor esse dispositivo. E se eu for te falar uma prova objetiva, vai de cabeça, mergulhe que vai dar certo. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, beleza, ou integra a organização criminosa armada ou milícia, que independe de ser reincidente. Se ele integrar a organização criminosa armada ou milícia, ele pode ser o miudinho lá da organização criminosa que é xadrez para ele. O que porta arma de fogo de uso restrito, aqui independe dele ser reincidente. Deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. O que o legislador está falando é que aquela pessoa vai responder no xadrez. E, obviamente, que vai ter os colegas mais punitivistas aí que vai concordar, e eu respeito, beleza? E eu respeito, obviamente que eu respeito. Até queria conhecer os colegas mais punitivistas aí. Quem concorda, pessoal? Sejam sinceros aí. Dos 100, eu acho que uns 2 ou 3 concordam, né? Vamos lá. Ninguém está querendo se manifestar, pessoal. Se você concorda, ótimo, coloca lá, tá bom? A maioria não concorda, mas eu quero saber quem concorda com esse dispositivo. É pesado, ofende a individualização da pena, ofende tudo que a gente aprendeu sobre isso, o princípio da proporcionalidade e, acima de tudo, o legislador não pode criar prisão ex lege. E se eu perguntar para você se essa é a única prisão ex lege criada, eu estaria certo ou eu estaria errado? Errado.
Porque se você for lá e agora já estou adentrando no último tema nosso para a gente finalizar a nossa aula aqui. Lá no Tribunal do Júri, estou conectando dois assuntos, porque eu acho que dão para ser conectados nesse momento. Falou-se o seguinte, artigo 492, inciso 1, a linha é: se uma pessoa vai para o Tribunal do Júri e comete um homicídio, beleza? A pessoa cometeu um homicídio, está no Tribunal do Júri, naturalmente, homicídio no Tribunal do Júri, né, professor burro, beleza? Não pode xingar o professor. A pessoa cometeu um homicídio, está lá no Tribunal do Júri, o crime doloso. E a pessoa lá no júri soberano, o juiz faz os cálculos lá e percebe que aquela pessoa pegou mais de 15 anos de prisão. Então, ela pegou de 15 ou mais, pegou 16 anos de prisão. O que é que o legislador está determinando agora no artigo 492, inciso 1? A linha é: se alguém puder jogar para mim esse inciso, eu agradeço imensamente, que eu não tenho acesso aqui neste momento a esse dispositivo. Artigo 492, inciso 1, a linha é: pessoal, o legislador está criando mais uma hipótese de prisão ex lege. Se houver uma condenação de uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o legislador está determinando uma execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão. Funciona mais ou menos assim, para a gente fechar nossa aula e fazer nosso sorteio. Eu sei que vocês não estão interessados também nesse sorteio. Funciona mais ou menos assim. A pessoa está solta. Vai para o Tribunal do Júri. Pega uma pena superior a 15 anos ou de 15 anos. Ela tem que sair do Tribunal do Júri presa. Ah, professor, mas eu tenho que apelar. Ah, professor, mas ainda tem um rese. Ainda tem um rese, não, melhor dizendo, tem um RESP, tem um RE lá para o Supremo Tribunal Federal, não tem nem apelação. O legislador entendeu o seguinte: não, o Tribunal do Júri é soberano e a pessoa pegou mais de 15 anos, uma pena alta, pegou 15 anos, ela tem que sair presa. Isso aí é nada mais, nada menos, e o próprio legislador fala isso expressamente, nada mais, nada menos do que execução provisória de pena. E aqui vem um grande problema, esbarramos aí, inclusive, no entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, proibindo expressamente, em decisões recentes, a execução provisória de pena. A pessoa nem recorreu ainda e ela já vai ser levada para a prisão. É isso que o legislador quer, tá bom? E aí o legislador vem com umas ideias malucas aí nos parágrafos, falando o seguinte: bom, calma lá. Bora temperar a história. Bora temperar. Porque realmente aquela pessoa foi condenada, ela pegou 16 anos de prisão, porque o crime era um homicídio qualificado contra duas pessoas, a pena é super alta, aquela pessoa pegou 16 anos de prisão. Entretanto, lá, preste atenção, gente, aqui é para finalizar e vocês aprenderem. Nós sabemos que o Tribunal do Júri é soberano, vai vir as quesitações para eles. E existe a quesitação de autoria e materialidade, concordam? Acontece que muitas vezes o promotor de justiça pediu a absolvição por falta de autoria. A defesa, obviamente, vai concordar com o promotor de justiça, pediu a absolvição por falta de autoria. E sabe o que faz o Conselho Soberano do Tribunal do Júri? Ele condena reconhecendo que existia a autoria. Estamos com um problema aí, estamos ou não estamos? O Ministério Público pediu a absolvição por falta de autoria. A defesa concordou com o Ministério Público, obviamente. E o Conselho de Sentença, os 7 jurados lá, peia no réu. Bora, não, você é autor sim. Não estou nem aí com o que falou o Ministério Público. Eu acho bonito isso, porque o júri é soberano, tem que fazer isso mesmo. Beleza, tranquilo, não me importo, não. Agora, o grande problema é que seria justo essa pessoa responder o processo presa após essa decisão do júri, sendo que ela vai naturalmente apelar, podendo haver, inclusive, um novo julgamento em favor daquela pessoa, sim ou não? Seria justo para essa pessoa? Não seria justo. Aqui é onde o legislador entendeu por bem. Quem puder jogar o dispositivo que eu estou falando aí, jogue, que está vindo da cabeça aqui.
o legislador entendeu por bem falar o seguinte: olha, em algumas situações excepcionais, o presidente, e aqui eu estou falando, o presidente do tribunal do júri, quem puder jogar aí, joga para mim, por favor, para a gente interpretar esse dispositivo. O presidente, entendendo que essa decisão poderá ser modificada, que essa questão, existe uma questão substancial que subiu para o tribunal resolver, e etc., aquela pessoa merece estar na rua e não na cadeia. Porque o tribunal vai receber e provavelmente vai diminuir a pena daquela pessoa. O tribunal vai receber e provavelmente vai anular a pena. O tribunal vai receber e possivelmente vai mandar fazer um novo júri. E aí o que acontece? Nessas situações todas aí, o que vai acontecer? Seria muito injusto que ele apelasse e continuasse preso, mesmo com uma pena superior a 16 anos. Aí o legislador faz uma cagada danada e fala o seguinte, em resumo, é mais ou menos o seguinte: olha, se a pena de 15 anos ou 16 anos, vá para a cadeia. Vá para a cadeia. Mesmo que você apele, você vai apelar na cadeia. Mesmo que você esteja solto, você vai sair do júri preso. Beleza. Mas eu, juiz do tribunal do júri, vou poder avaliar se não está sendo cometida uma extrema injustiça com aquela pessoa. Se não, por exemplo, eu imaginar que lá o TJ vai reformular, vai anular esse julgamento, porque esse julgamento está sendo injusto. E aí o juiz faz o quê? Ele solta aquela pessoa. Se você ler agora o parágrafo 3º, você vai poder entender o que eu estou falando. Olha lá. O presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória, ou seja, deixar de determinar que aquela pessoa saia presa ali do júri, certo? Se ele perceber uma questão substancial, por exemplo, uma absolvição, uma falta de autoria, cuja resolução pelo tribunal ao qual competiu o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Ou seja, o júri foi soberano, meteu a peia, mas possivelmente o tribunal vai reformar e vai ter um novo júri, ou vai diminuir a pena, ou o julgamento vai ser até anulado. O que vai acontecer aí? A pessoa poderá permanecer solto, mesmo com a condenação superior a 15 anos ou de 15 anos. Pessoal, compreenderam o que eu falei? Compreenderam? E aí os outros parágrafos falam também o seguinte: olha, poderá do tribunal não conceder o efeito suspensivo, ou seja, conceder o efeito suspensivo, melhor dizendo, porque não tem efeito suspensivo, se ele perceber também essas situações que eu já falei. Ou seja, chegou na mão do relator, não foi o juiz que decidiu, a pessoa já está presa porque a pena foi 16 anos. Mas chegou o relator lá, falou o seguinte, o relator do TJ, ele falou o seguinte: olha, vai ser injusto essa pessoa permanecer presa, porque possivelmente isso aqui vai ser anulado, não tem nem comprovação de autoria nesse crime de júri aqui. Essa pessoa lá na frente, com certeza, vai ser absolvida. O que vai acontecer? O presidente, o relator vai poder, por exemplo, conceder efeito suspensivo àquela apelação, não havendo aí a execução provisória da pena. Beleza? Funciona mais ou menos assim. É um pouco confusa essa parte final, concordo, Deise, mas eu acredito que vocês conseguiram compreender a ideia em relação a essa execução provisória, essa prisão ex lege e as exceções, sim ou não? Só para saber se vocês pegaram aí. Sim? Bom, acredito que a minha missão eu já cumpri.